Olá, irmãos, eu sou a Mari. Nós estamos novamente aqui para falar do 7º encontro, hoje do Ministério das Artes, para você que é artista cristão, na sua paróquia, na sua comunidade. Nós vamos partilhar hoje o 7º encontro. No encontro anterior, nós falamos um pouquinho mais sobre o que é a arte sagrada e a diferença entre a arte sagrada e a arte secular. Hoje nós vamos falar sobre a importância da arte na evangelização. Primeiro, nós temos que compreender que muitos de nós, muitas vezes, você que está me assistindo, você que participa aí da sua paróquia, da sua comunidade, você deve ter percebido que muitos, principalmente jovens, o primeiro contato com Deus foi pela arte. De alguma forma, algum teatro que assistiu, alguma música que ouviu, talvez algo diferente, um quadro, uma pintura, que algo tenha atingido o coração daquela pessoa e que de fato tenha levado ela a se encontrar com Deus ou a procurar por esse Deus. Então, muitas vezes, nós temos que compreender que o primeiro encontro, a primeira experiência com Deus se dá por meio, muitas vezes, de uma expressão artística. E isso só acontece porque você, porque eu ou porque alguém que é chamado a evangelizar através da arte colocou esse dom em prática. Se você tem um dom artístico e não coloca em prática, ninguém pode se beneficiar desse dom, mas você que tem o dom, você o coloca em prática, você é inspirado pelo Espírito Santo e você toca o coração de outras pessoas. Portanto, a importância de ter esse dom, de conhecer o dom, de reconhecer que temos tal dom, porém, colocá-lo em prática. Porque a arte, irmãos, é aquilo que dá cor, é aquilo que mostra a beleza, é aquilo que ilustra a palavra de Deus. O uso da criatividade para chegar muito mais às almas dos nossos irmãos e irmãs que precisam ouvir e precisam escolher a palavra de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes, não menosprezando uma coisa e valorizando outra, mas muitas vezes as pessoas que não conseguem compreender alguma pregação que é um pouco mais profunda ou algo que é um pouco mais difícil de compreensão, a arte atinge. A arte consegue chegar muitas vezes onde outros tipos de evangelização não conseguem. Por exemplo, Jesus usava de parábolas. Porque naquela época, se ele utilizasse as falas que de fato ele precisava falar, pregasse o que de fato precisava ser pregado com a linguagem necessária, as pessoas que eram simples, que não tinham conhecimento, iam se perder. O que ele fazia? Ele usava a palavra do joio, parábola do trigo, ele sempre colocava algo dentro da sua realidade, da realidade daquele povo, para que as pessoas pudessem compreender o que ele queria dizer. Hoje nós chamamos isso de contação de histórias. Pois é, também era arte. Jesus também considerado como artista, e mostra para nós que nós temos um campo amplo de missão. Muita coisa. É música, dança, teatro, pinturas, desenhos, esculturas, poema, arquitetura. Quanto é bonito a gente chegar numa igreja, nós chegarmos num lugar, numa igreja antiga, aquela arquitetura moderna também. Tudo aquilo nos atrai, nos remete a Deus. Isso é importante. Isso é o que leva a arte a tocar o coração das pessoas. E para alcançar essas pessoas, nós temos que entender o seguinte: o coração do ministro de arte deve bater no mesmo ritmo do coração de Deus. Nós temos que entender, de fato, que o artista sagrado, ele vive para o serviço. Ele vive para a sua comunidade, ou para a sua paróquia, ou para aquilo que ele é chamado. Ele existe porque existe alguém que o envia. Ele não toma uma decisão simplesmente num belo dia e fala, não, eu vou servir. Você sempre é enviado, você sempre de alguma forma é chamado a estar numa missão por uma comunidade, por uma paróquia ou por alguém que confia naquele seu chamado. Ele é um serviço, a arte é um serviço, é dentro do ministério, é dentro da sua paróquia e não é algo separado. O artista que quer viver separado, o artista cristão que quer viver fora de uma comunidade, fora da igreja ou fora da paróquia, não é artista. Ele de fato ele quer algo para si, ele não quer algo para a evangelização. Nós temos que ter essa consciência que nós temos que ser ligados à igreja, ligados àquilo pelo qual nós somos chamados a fazer. E por que é importante, então, trabalhar essa arte na evangelização? Porque nós passamos para observar que evangelização nós fazemos bastante, nós temos muitos jeitos de evangelizar, mas por que, então, trabalhar mais a fundo a arte na evangelização? Primeiro que nós temos que compreender. Observe bem no mundo de hoje, toda a beleza, tudo aquilo que é considerado beleza, vamos dizer assim, todos os padrões de beleza têm em si uma forte tendência a gerar um culto. Por exemplo, você gosta de um artista, você gosta de um cantor. Aqueles que são muito fãs daquele cantor
se sujeitam até às vezes se vestir como ele, a falar como ele, não perdem um show daquele cantor, ou não perdem uma oportunidade de ver aquele ator, aquela atriz, aquele dançarino, aquela dançarina que gosta. Por quê? Porque aquilo gera um culto. A beleza atrai as pessoas. O mundo gira em torno de um senso estético, de um senso de beleza. As pessoas hoje procuram pela beleza, aquilo que é padronizado. Nós podemos ver que as pessoas hoje veem uma mulher com um padrão de beleza, não, eu preciso ser daquele jeito. Eu entendo que aquilo lá é ser bonito, fora daquilo não existe beleza. Então o mundo tende a abraçar tudo aquilo que lhe é agradável aos sentidos. Então nós temos que entender tudo aquilo que o olhar atrai, os ouvidos, o corpo, o paladar, tudo isso atrai os sentidos de cada um de nós. E isso faz com que nós geremos algum culto para essas pessoas. Portanto, nós, como artistas sagrados, nós somos geradores da verdadeira beleza. Aquela beleza que de fato tem que atrair, aquela beleza que de fato tem que agradar o coração, só que muito mais do que atrair, muito mais do que agradar, aquela beleza tem que abrir um espaço para que a verdadeira beleza apareça, que é a face de Cristo. Nós temos que entender que toda a arte, ela traz mensagens, ideias motivadoras, de alguma forma, mesmo que não seja uma motivação boa, porém motiva. Só que toda arte tem esse intuito, de fazer uma motivação. E o povo de Deus não precisa apenas de arte, só arte, mas ela precisa de todo um trabalho sagrado. Nós temos uma missão muito mais do que agradar os sentidos das pessoas. Porque é muito fácil alguém que sabe tocar um bom violão, alguém que sabe fazer um bom teatro, chegar na sua frente e se apresentar e você achar lindo aquilo. Mas é muito difícil aquela pessoa ter poder suficiente para chegar ao seu coração com a graça do Espírito Santo e você se sentir tocado a ser entregue a Jesus. É diferente, portanto, é muito mais do que apenas agradar os sentidos. Nós estamos aqui para realizar uma arte poderosa. Uma arte que tem o poder, e esse poder não vem de nós, esse poder vem do Espírito Santo. Nós temos que entender que a arte é uma provocadora do povo. Para entender um pouco melhor isso, nós vamos refletir um pouquinho o livro de Josué, no capítulo 6, lá no Antigo Testamento, no versículo 20 seguintes, vai dizer também sobre a batalha de Jericó, né? Que vai dizer sobre a batalha em que olha como é interessante o início, né, da palavra. O povo então gritou, né, enquanto ressoavam os chofares, ou em algumas traduções, as trombetas. Essas trombetas eram feitas de chifre de carneiro. Ou seja, nós temos que entender que, primeiro, olha quem estava na frente, né? Aqueles que tocavam, os artistas. Eles tomaram a frente da batalha. Eles começaram a gritar, a entoar os seus sons, a tocar os seus instrumentos, para que de fato a batalha começasse. E se nós formos seguir, quem conhece essa passagem vai perceber que tanto barulho provocou uma confusão nos inimigos e eles começaram a matar-se uns aos outros. Portanto, a arte, além de ser uma provocadora, ou seja, mostrar às pessoas um motivo e um sentido para se aproximar de Deus e para vencer, ela também é uma arte que converte corações e, mais do que isso, ela confunde o inimigo. A arte sagrada, ela tem o poder de confundir o inimigo. Nós podemos ler também em Crônicas, capítulo 20, versículo 21, rapidamente nós vamos ler, vai dizer o seguinte: depois, isso na batalha de Josafá, ainda contra os moabitas e os amonitas, ele vai dizer o seguinte: depois combinou com o povo que os cantores se apresentariam em ornatos sagrados para entoar hinos, saindo à frente dos soldados armados e cantando: louvai o Senhor, sua misericórdia é para sempre. Olha que interessante. Os cantores tomaram a frente. Os cantores assumiram a frente dos soldados armados. Olha a que ponto nós, artistas sagrados, temos que chegar. Nós somos aquele que estamos à frente mesmo daqueles que estão armados. Nós somos considerados como a ponta de lança dentro da nossa comunidade, dentro da evangelização. Por quê? O artista em si só, ele tem um contato privilegiado com o sagrado. Nós somos melhores do que outras pessoas? Não, jamais. Mas o artista, cientificamente falando, ele tem uma sensibilidade maior. Ele alcança uma sensibilidade maior no seu cérebro, nas suas perspectivas, portanto, ele tem uma visão diferente
de outras pessoas. E por isso, ele é colocado à frente da batalha. Ele é colocado como ponta de lança, porque é ele quem empurra e quem puxa todo o exército. É ele quem leva o povo de Deus a clamar e a vencer. Portanto, nós temos que entender que o artista sagrado ele não pode proclamar ou fazer conhecer algo que é seu propriamente, porque não é nosso. Ele não faz algo que é nosso. Nós não estamos cantando, nós não estamos representando, dançando algo que seja nosso. Nós somos chamados a entoar aquilo que o general nos ordena. Se nós formos seguir toda essa passagem em outras circunstâncias, também na que eu citei anteriormente sobre a Batalha de Jericó, primeiro eles recebem uma ordem. Eles não tomam uma atitude sozinhos. Eles recebem a ordem e aí sim vão fazer aquilo que foram chamados a fazer. Não por conta própria, porque não é deles a arte. A arte é de quem manda. Nesse caso, a arte vem de Deus. Aquilo que nós proclamamos com a nossa arte é de Deus. E se tem uma coisa que nós temos que compreender, nós como cristãos chamados a evangelizar através da arte, seja música, dança, teatro, seja qual for a expressão artística, nós temos que entender que a arte sagrada jamais deve ser um entretenimento ou um enfeite. O que é isso? Nós temos que entender que a arte sagrada ela é um canal poderoso de libertação. Em 1 Samuel 16, nós vamos recordar um pouquinho sobre o espírito que atormentava Saul. A partir do momento em que o Espírito de Deus foi retirado de Saul para ser dado ao rei Davi, ele foi atormentado por espíritos e aquilo o deixava completamente confuso, completamente transtornado. E o que aconteceu? Ele chamou Davi, que sabia tocar muito bem, assim como foi dito numa das aulas anteriores. Davi que sabia tocar muito bem. Quando Davi tocava o seu instrumento, o espírito deixava Saul, ou seja, ele era libertado, ele era livrado das coisas que o atormentavam. Portanto, a arte deve e tem que ser sempre um canal poderoso de libertação para aquele que a experimenta. E a arte, ela tem que sempre buscar uma reação daquele que contempla. Deve fazer compreender. Então nós temos que compreender o seguinte: o que está por trás da minha música? O que está por trás do teatro? O que está por trás da dança, ou do poema, ou do desenho? Nada mais, nada menos do que o poder de Deus. Para compreender isso, se nós formos ler Atos dos Apóstolos 16, no versículo 25 seguintes, vai falar da oração em que que Paulo fez na prisão. Eles louvavam a Deus. Enquanto louvavam a Deus, as grades se abriram, as correntes quebraram. Ou seja, quando a arte vem do próprio Deus, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não é o poder que eu tenho, não é o carisma que eu tenho, não é o dom que eu tenho que realiza algo diferente. Eu só coloco em prática aquilo que Deus me deu, porque de fato a arte serve para evangelizar, porque eu assumi o chamado de Deus na minha vida. E é isso que eu quero convidar você a fazer isso neste momento. Você que é um artista cristão, você que é um artista chamado a fazer essa diferença, a brilhar mais intensamente. Eu convido você a usar a partir de hoje a tua arte como forma poderosa de evangelização. Eu convido você também a se desafiar todos os dias e falar para Deus: me manda mais o teu Espírito Santo, Deus, porque eu quero que a minha arte atinja mais corações para ti, que a minha arte alcance novas almas para ti. E aí sim, nós vamos saber contemplar o poder de Deus e nós vamos ver muitas graças acontecendo. Então fica aí para você mais uma proposta de vida nova para você como artista cristão e até a próxima aula. Deus os abençoe.